E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos tenham tido uma boa semana, que todos tenham provado um pouco mais do Senhor, que todos possam já estar provando, e praticando a missão da igreja do nosso Senhor, aí onde você está, com as pessoas que estão ao seu redor, pondo em prática tudo que nós já vimos até aqui, que Deus continue te abençoando. Quero convidar a nós orarmos para iniciarmos esta aula. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por tudo que temos provado, por tudo que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, pelas oportunidades, ó Deus, de fazer a Tua missão, de ser a Tua igreja, ó Deus, onde quer que estejamos. Pedimos a Tua bênção, pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos encha e que possamos, ó Deus, aprender mais do Senhor, a começar de hoje, ó Deus, aprender um pouco mais, como já temos aprendido, na verdade, e pedir que o Senhor tenha misericórdia e revele um pouco mais, ó Deus, e que nós possamos pôr em prática tudo aquilo que aprendemos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Gente, hoje a nossa aula vai ser um pouco pensando a respeito da perspectiva do amor de Jesus. A missão sendo vista só como possível a partir do amor de Jesus. Sem o amor que Cristo nos ensina, é impossível ter a missão. Se você não amar o próximo como a ti mesmo, ou como o Senhor te amou, a ponto de dar a vida dele por você, não irá acontecer a missão. Mas nós vamos pensar um pouquinho disso nesta aula. E o texto base hoje está lá em Lucas 7, do 11 ao 17. A palavra do Senhor em Lucas, capítulo 7. Nós leremos do versículo 11 até o versículo 17, diz assim: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor compadeceu dela, e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou ao esquife e, parando os que conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Esse aqui é um texto, é a primeira narrativa que temos a respeito de ressurreição de Jesus com alguém. A mais famosa é Lázaro, onde Lázaro já estava no quarto dia, já estava fedendo, já estava em início de estado de putrefação, já estava fedido, essa é a palavra, fedorento. A palavra diz que quando foi aberto, saiu o cheiro dele lá e todos sentiram um fedor. E aqui não tinha ainda. Então, talvez por isso, porque dado o grau de milagres, aquele que é mais... que tem uma musiquinha que toca no fundo, sim, e os que milagre. Todos são milagres de Jesus. Todos apontavam para a glória de Deus e apontavam para quem Ele é. E nesse texto nós vimos ali, após a ressurreição desse menino, todos glorificaram a Deus. Mas o nosso pensamento hoje é a respeito da missão da igreja. O que a missão da igreja tem a ver com o amor de Jesus? Você já parou para pensar nisso? O que tem a ver o amor de Jesus por mim? Ele me amou e a missão da igreja, o falar de Jesus para aqueles que não conhecem ainda Ele. É interessante quando nós refletimos um pouquinho nesse texto, nós vemos Jesus fazendo um movimento diferente do que nós estamos acostumados. Sempre pessoas interessadas em alguma coisa que Jesus poderia fazer, vão até Ele e pedem um milagre. Vão até Ele os leprosos, paralíticos, cegos. O Bartimeu é um, ele se levanta, vai, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, grita, os discípulos afastam e ele vai de novo. Pessoas correndo, aquela mulher que vai silenciosamente toca no manto de Jesus, e então o seu fluxo de sangue é sarado, ou seja, pessoas que chegaram até Cristo buscando alguma coisa. Esse texto, essa narrativa especial, é diferente disso. O texto diz que Jesus olhou e compadeceu-se deles.
É interessante esse compadeceu-se, porque é o mesmo sentimento que Deus teve por nós desde a queda. Quando Adão e Eva caem no paraíso, né, com certeza Deus olhou para a sua criação caída agora, né, avisada disso, né, falou: se vocês fizerem isso, vocês certamente morrerão. E Adão e Eva falou: beleza, a gente vai morrer mesmo, eu quero ser igual a Deus. Então, assim aconteceu, o pecado entra no mundo, a morte então chega, né? Mas Deus olha diferente. Deus compadeceu-se daqueles que são seus. Então Ele olha assim e fala: eu vou mandar meu filho para salvar vocês, né? João 1 diz isso, que no princípio o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Ou seja, Jesus, em princípio, como diz, né, o Gênesis, né, na verdade a tradução melhor não seria no princípio, mas em princípio, porque não existe um início para Deus. Deus é. Então, em princípio, Deus já existia e Jesus Cristo também, como o Senhor e Salvador. E é interessante porque Ele se compadeceu daquela pessoa. Ele olhou para ela e se compadece. Deus se compadeceu também da humanidade e falou assim: eu vou enviar o meu filho, eu vou depositar a minha ira no meu filho por amor a vocês. E Jesus vem para demonstrar esse amor. E nesse texto nós vemos Jesus demonstrando o amor por esta viúva. Né? Nós já vamos pensar um pouquinho disso. Por que viúva? Né? Por que ela precisava tanto de ter um filho? Mas pensando a respeito disso, pensando no amor, nós olhamos na nossa sociedade e é latente a falta de amor e a necessidade e a urgência do amor na sociedade em que vivemos. Nós percebemos os problemas, né, na sociedade, problemas no mundo, problemas inclusive no Brasil, tanto sociais, éticos, todos demonstram falta de amor. Porque pensando assim, por exemplo, né, o que é mais latente sempre no momento é corrupção. Se aqueles que nos governam amassem a Deus acima de todas as coisas, de todas as coisas mesmo, e eles amassem o próximo como Jesus ensinou a amar, eu acredito que não existiria corrupção, porque seria um amor no temor do Senhor. Então eles governariam não visando o bem próprio, né, o interesse próprio, mas seria de fato o que é na teoria, né? O bem de todos, a comodidade de todos. Mas essa falta de amor, né? Claro, eu estou usando um exemplo político, mas poderia ser qualquer outro. Mas assim, só para ilustrar bem, a falta de amor, quando acontece a corrupção, ela traz danos à sociedade. Traz danos e é feito como uma onda. Uma onda que vai se propagando e vai passando e vai destruindo tudo. Então, aquele recurso que era para chegar não chegou. Né? E por conta da falta desse recurso, pessoas não serão atendidas em hospitais, a segurança não vai ter, a segurança pública não vai receber o que deveria, os bens comuns da sociedade, não vai chegar a verba necessária para resolver os problemas. Então, por conta da falta de amor de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, muitos ou todos sofrem. Até mesmo quem, né, está praticando, mas não se importa e pratica mesmo assim. E é interessante porque essa falta de amor, ela demonstra a necessidade e a urgência de amor. E quem é convidado para demonstrar esse amor? Isso mesmo, a igreja, eu e você. Nós já vimos isso, né? Até falando de política, numa aula que foi a respeito disso. Foi a respeito do engajamento da igreja na política. Ou seja, se a igreja se envolve em todas as áreas, na teoria, e também deveria ser assim na prática, o amor de Jesus seria demonstrado em todas as áreas da sociedade. Então isso nos leva a pensar que o engajamento da igreja, pensar que a igreja, quando ela se engaja na sociedade, ela age com uma ação e transformação social, e isso vai gerar o amor demonstrado na prática. E o amor demonstrado na prática é uma das formas de anunciar o Evangelho. Jesus, no momento que
que curou esse menino, que ressuscitou esse menino, ele estava demonstrando o amor na prática, um amor que transforma vidas. Por que transforma? O que foi transformado nessa mulher? No contexto histórico, uma viúva que não tivesse filhos homens, era uma mulher que teria um futuro difícil. Lembrando que nessa época aqui, mulheres não trabalhavam, mulheres não tinham status, mulheres não eram nem mesmo contadas. Precisaria ter uma figura masculina para cuidar dela. O texto diz que ela era uma viúva, ou seja, o seu marido morreu. Geralmente, quando o marido morria, a viúva ela seria cuidada pelo irmão deste homem que morreu, o irmão mais velho ou o irmão mais novo também poderia ser, mas geralmente era o irmão mais velho que cuidava da viúva e ele tinha a responsabilidade de gerar um filho nela que não seria seu, que seria do irmão que é falecido. Por quê? Porque uma mulher que não tivesse filhos, ela estaria condenada a viver à margem da sociedade, ela viraria uma mendiga, né? Ela viraria até mesmo uma prostituta, porque nessa época também já haviam prostitutas, ou seja, não seria uma forma digna de sustento. Ela viveria de esmolas ou de prostituição, teria tempos difíceis. Mas então essa mulher já tinha perdido o marido, mas ela ainda tinha uma saída, ela tinha um filho homem, então ele poderia cuidar dela, porque ele teria como trabalhar e sustentar a sua mãe. Mas ela perdeu ele. Então perceba que ela estava numa situação dificílima. Quando nós entendemos esse contexto histórico, esse contexto cultural, aí nós vemos a transformação que Jesus traz. E olha só que lindo isso, diz Jesus, ele se compadece dela. Jesus, ele viu o problema da viúva. E ele não ficou pensando, nossa, coitadinha, olha só, nossa, né? Esse mundo é cruel, difícil mesmo, nossa, olha só. Ele tomou uma atitude. Sem que ela fosse lá pedir, ele se achega até ela e manda parar o cortejo. O ofício fúnebre já estava acontecendo, o cortejo já estava andando. Toca no esquife, que era tipo um caixão da época, né? Mas era aberto, assim, o corpo ia ali em cima daquilo e as pessoas carregavam, e ele toca e o menino senta assim, e o menino vive, ele ressuscita. Jesus vê o problema dessa mulher e Jesus se compadece dessa mulher. E ele tem uma ação para com ela. Ele não ficou lamentando, chorando junto. Ele foi lá e trouxe um renovo, uma restauração. Ele transformou a vida daquela mulher que estaria condenada a viver à margem da sociedade. Ele dá dignidade para ela novamente. Mas, acima de tudo, ele demonstra quem ele é, o poder que ele tem sobre a morte. Jesus demonstrou o amor. Um amor que Deus demonstrou por nós ao enviar seu Filho para morrer e ressuscitar por nós. E Jesus, né, encarnado, ele é o amor. E ele revela e ele demonstra na prática o que é o amor. Talvez você esteja pensando assim, não, mas eu não posso ressuscitar ninguém, Queridos, nós não precisamos ressuscitar ninguém porque Jesus já fez isso. Quem precisava ser ressuscitado já foi. Inclusive essas pessoas que foram ressuscitadas na Bíblia, elas ressuscitaram e passou um certo tempo elas morreram de novo. Lázaro, essa pessoa, os discípulos, pessoas que morreram enquanto perto dos discípulos de Jesus e eles ressuscitaram. Pessoas que os profetas ressuscitaram também. Houveram diversas ressurreições na Bíblia. Quando você lê todas as histórias, você vai perceber isso. Essas pessoas ressuscitaram e morreram de novo. Hoje nós temos a possibilidade de trazer a restauração na vida de alguém, de trazer a ressurreição para a vida de alguém, mas não é uma ressurreição agora. Nós vamos chegar num velório, vamos orar e determinar, e Deus vai levantar aquela pessoa lá, porque se não tiver propósito, isso não acontece. Hoje a forma que nós temos de ressuscitar alguém é ir lá e ensinar o Evangelho, é ensinar o verdadeiro amor, porque amor é uma palavra muito pobre. Em português é uma palavra só e serve para diversos tipos de amor. Nós sabemos que há grau de amor, a intensidade, a divisão, né? Nós amamos o nosso amigo de um jeito, a nossa esposa de outro, a nossa mãe de outro, né? Cada pessoa a gente ama de uma forma diferente, né? Embora seja usada a mesma palavra, né? E por conta disso, talvez até se tornou banal falar um eu te amo.
Mas quando vem o amor de Jesus, né, é a demonstração do verdadeiro amor. E é baseado nesse amor que nós também somos convidados a agir assim como Jesus agiu. Era ver o problema de alguém e não ficar lamentando, chorando, nossa, tadinho, né? Não, é ir lá e anunciar as boas novas. É agir na prática. É ir lá e transformar a vida de uma pessoa. A começar pela ressurreição da alma. Nós sabemos que a alma é eterna. Nós sabemos que a partir da queda, lá no Gênesis, todos foram condenados à morte eterna. A morte eterna é estar longe de Deus eternamente. Mas a partir de Cristo, nós fomos ressuscitados. Quando Ele morre, o nosso velho homem morre com Ele. E quando Ele ressuscita, nós ressuscitamos como nova criatura. E então ressuscitamos também para a vida eterna. Porque todo aquele que crê em Jesus terá a vida eterna com o Pai. E é essa ressurreição que agora nós vamos pregar, nós vamos ensinar. Esse é o amor que nós vamos demonstrar, é um amor que Deus já demonstrou por nós a partir do seu Filho, que agora que cabe a nós levar aqueles que não conhecem. Tem uma frase do John Stott que eu achei muito legal, diz assim: se a evangelização e a responsabilidade social são irmãs gêmeas, elas são filhas do amor. Responsabilidade social e evangelização. Responsabilidade social não é somente apenas você ajudar alguém que está necessitado com algo, é também com isso. Mas a responsabilidade social, eu penso que seja também o nosso modo de agir, o nosso modo de viver nessa sociedade. Também a evangelização, essas duas são irmãs, porque nós vamos demonstrar um amor e apresentar a fonte desse amor. Então nós agimos, falamos de Jesus e demonstramos e falamos de onde vem a fonte. Quem é o amor verdadeiro? A palavra amor é muito banal, como eu disse já. É muito fácil falar amor, mas o verdadeiro amor é só com Jesus. E muitas pessoas vivem iludidas. Aí acabam se voltando contra a sociedade, contra o próximo, contra todo mundo, porque provaram de um falso amor e acham que todo mundo vai demonstrar esse falso amor. Projetam em Deus um amor terreno. Mas nós somos convidados a demonstrar um amor que é por essência, que é por excelência, o próprio Cristo. Demonstração de amor. Pessoas sempre buscaram Jesus para pedir algo. E nesse caso aqui, Jesus é que vai ao encontro. Nós também somos convidados ao encontro das pessoas que estão sofrendo hoje. Talvez seja por um prato de comida, nós temos um trabalho de ação social aqui em nossa igreja. Talvez seja falta de afeto, carinho. Talvez seja alguém que não é escutado, alguém que não ouviu ainda o que é Jesus. Verdadeiramente ouviu televisiva, longe, já talvez até com mágoas. Mas nós, que conhecemos o verdadeiro Evangelho, que quem sabe é só Jesus, que a soberania total é do Senhor, e que Ele é a demonstração do amor, é nossa responsabilidade. E nós vamos negligenciar isso se nós não tivermos amor. Porque a falta de amor, ela vai interferir diretamente na omissão da missão, na falta da evangelização, na falta de pregar o Evangelho. Porque se você ama alguém, você gosta muito de uma pessoa, você vai fazer de tudo para que essa pessoa esteja bem, não vai? Eu acredito que as pessoas que você ama, que estão ao seu redor, você faz de tudo para que elas estejam bem. Mas a pergunta é, por que não fala de Jesus para elas? Aqueles que não conhecem a Cristo, por que não fala de Jesus? Nós estamos deixando de amar se nós não pregamos o verdadeiro Evangelho, se nós não pregamos o verdadeiro amor. Jesus estava ali para pregar o verdadeiro amor, que quem salva é Ele, que quem tem poder para ressuscitar é Ele. Nós já provamos disso, agora nos cabe falar e demonstrar esse amor. Se nós não amamos, nós não evangelizamos. Se nós não amamos, nós não fazemos a missão da igreja. É por isso que é um amor na perspectiva de Cristo. Se for na perspectiva humana, é muito falha. Mas na perspectiva de Cristo, o amor é pleno, é perfeito. O amor acontece de verdade. O amor é entrega. Jesus entregou a vida dele para que nós pudéssemos ter vida. Ele se entregou por amor.
sofreu, foi humilhado, pediu, se fosse da vontade do Pai, que fosse afastado dele aquele cálice, mas ele suportou toda a dor e humilhação numa entrega de amor por mim e por você. Aí a pergunta que vem é, qual é a dificuldade que eu tenho de me entregar por amor? Eu ir lá e cuidar daqueles que precisam, eu ir lá e falar de Jesus para aqueles que precisam, eu me dispor a servir, sair da minha zona de conforto, né, usar os dons e talentos que o Senhor me deu para demonstrar o amor de Jesus. A falta de amor gera falta de missão. Falta de amor gera falta da missão, gera falta de falar de Jesus. Jesus nos ensinou o que era o amor, ele viveu esse amor, ele se entregou por amor. E uma outra coisa que é dificílimo para nós, ele amou seus inimigos. E olha só, ele amou seus inimigos e ensinou a nós amarmos os nossos inimigos. Mas que inimigo que Jesus amou? Todos nós, a partir do pecado, somos inimigos de Deus. E perceba que todos aqueles que não conhecem a Deus verdadeiramente, de alguma forma zombam, né? O último Natal, agora em 2019, Natal 2019, ficou claro isso, um grupo de comediantes escarneceu, né, totalmente o Natal. Isso daí é uma forma de perseguição, isso daí é uma forma de escárnio. Jesus morreu para salvar toda essa equipe também. Se eles crerem, se eles confessarem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida deles, há tempo de arrependimento. Aqueles que perseguem podem se tornar preciosos para o Senhor, né? E o apóstolo Paulo está aí para isso. E em suas cartas até ele falou, eu não sou digno, eu persegui a igreja, mas Deus quis usar a minha vida. Jesus amou seus inimigos. E ele ensina nós também a amarmos os nossos inimigos. Você já pensou nessa possibilidade de orar por aqueles que te perseguem, por aqueles que são declaradamente seus inimigos, que você não gosta, que a pessoa não gosta de você? Já pensou nisso? Jesus te chama para ir lá e falar dele para essas pessoas. Anunciar a salvação para aqueles que odeiam a Deus, para aqueles que odeiam você, para aqueles que você odeia. Porque a missão é baseada no amor de Cristo por nós, não no amor que nós temos a capacidade de demonstrar por alguém, mas pelo amor que Jesus demonstrou por nós na cruz. O amor da igreja é pela perspectiva de Cristo, senão a missão não acontece. Senão nós não vamos orar pelos nossos inimigos, não vamos abençoar os que nos amaldiçoam, não vamos orar pelos que nos governam, não vai acontecer nada disso, se o amor de Jesus não estiver em nós. Mas quando a perspectiva do amor é Cristo, aí então nós podemos assim viver. Ele vai de encontro aos seus. Nesse texto nós percebemos, ele vai lá e transforma a vida de alguém que estaria condenada a viver à margem da sociedade. Ele transforma a vida dessa pessoa pela restauração do filho dela. Quando ele ressuscita esse menino, essa mulher ganha dignidade de novo. E o que é sensacional no texto é que diz que, no versículo 16, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. E essa notícia a respeito divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Foi falado o que Jesus fez. Hoje nós somos convidados a continuar falando o que Jesus fez. E é eu e você. E se nós amarmos a Cristo verdadeiramente, se nós provamos de um amor verdadeiro, nós vamos fazer. Nós não vamos esperar, nós vamos agir. E que Deus tenha misericórdia de nós e podemos conversar agora um pouquinho sobre isso, a respeito do amor que deve ser demonstrado pela igreja. E as consequências e as faltas desse amor. E a pergunta que fica é, você tem amado o próximo como Cristo amou a igreja? Você está cumprindo a missão da igreja em amor a Cristo? Isso é para a gente refletir um pouquinho. E que Deus nos abençoe e que possamos, né, aprender sempre um pouco mais. Deus te abençoe.